No Quênia, tempestades seguidas de um ciclone causaram 228 mortes e deixaram 150 mil desabrigados. Na Índia, as temperaturas passaram de 42 graus e as aulas foram suspensas. A temperatura do planeta tem batido recordes há 11 meses consecutivos. Isso é uma situação muito atípica e é fruto dessa movimentação da atmosfera diferente do que a gente vinha observando. O sudeste do Brasil e parte do sul se viram dentro de uma bolha de calor sem precedentes nessa época do ano. Na primeira semana de maio, São Paulo ficou em média 7 graus acima do esperado. Curitiba, 8 graus. Na borda sul dessa massa, São Joaquim, em Santa Catarina, ficou quase 6 graus mais quente. Não só o ar está quente, mas os oceanos também. A atmosfera está mais carregada com umidade. Nesse cenário, chegou uma frente fria. Normalmente, ela empurraria esse calor, furando a bolha e se deslocaria até se dissipar. Mas a massa de ar quente é de alta pressão e dela escapam ventos que batem nos Andes, onde desviam e aceleram, passando entre a bolha de calor e a frente fria, recarregando a tempestade. Imagens de satélite mostram que este encontro de forças foi formando uma série de tempestades, uma após a outra. Tinha previsão de volumes significativos de chuva, de 200 a 250 milímetros em 3 dias. Agora, esse volume que era esperado para 3 dias caiu em um único dia e depois no dia seguinte repetiu de novo e num terceiro dia de novo. Grande parte dessa chuva caiu aqui na Serra, que se estende a partir dessa escarpa, um paredão de 800 metros de altura. A água foi escorrendo pelos riachos e rios e encontrando o caminho serra abaixo. A força da correnteza foi avançando, destruindo tudo o que estava em seu caminho. E todos esses rios correm para Porto Alegre. O Taquari, por exemplo, desemboca no rio Jacuí, que vem para o Lago Guaíba, assim como os rios das Antas, Pardo, Caí, dos Sinos e Gravataí. Esse sistema impressionante de encontro das águas continentais pode ser semelhante a de um funil como uma bacia, que é o Lago Guaíba. Acumulada no Guaíba, a água foi subindo, subindo. Na quinta-feira, 2 de maio, pouco depois do meio-dia, alcançou 3 metros, que é quando o lago começa a transbordar. Nessa altura, a cidade ainda pensava que estava protegida. Em 1941, Porto Alegre sofreu a maior enchente registrada até então. 70 mil pessoas ficaram desabrigadas. A cidade aprendeu com aquela tragédia e se fortificou. Uma linha de diques foi erguida para segurar cheias de até 6 metros. E bombas foram instaladas para puxar a água que se acumula na cidade e jogar no Guaíba. Mas na sexta-feira, dia 3, com portas enferrujadas e sem manutenção, não suportaram a pressão. No cais Mauá, sacos de areia foram colocados para tentar conter a pressão da água. Conforme a água foi avançando, os motores foram sendo inundados e desligados para evitar descarga elétrica. Das 23 bombas que deveriam proteger a cidade, 19 estavam paradas. Foi exatamente pelos dutos dessas casas de bomba que a água do Guaíba entrou para dentro da cidade, inundando-a como se não existisse o sistema de contenção. A água foi avançando pelas ruas de forma muito rápida. Às 2 da tarde de sexta-feira já tinha passado 1,70 m da linha de inundação. A essa altura já havia bairros inteiros isolados, casas alagadas e moradores sem ter para onde ir. Às 8 da noite, a inundação passou a marca da enchente de 1941. Na manhã do sábado, dia 4, o Guaíba estava 2 metros acima da margem e atingiu o pico no domingo com a marca de 5,36 m, sendo 2,36 acima do chão. O satélite da NASA registrou o antes e o depois das chuvas. Uma pergunta que tem ecoado nesses dias tão duros é: o que as cidades podem fazer para evitar esse tipo de tragédia?
Uma das ideias mais inovadoras nessa área é a criação de cidades esponja, desenhadas para absorver um grande volume de água. O correspondente Felipe Santana visitou um parque em Nova York que foi construído com esse conceito. Quando você ouve o plano de Nova York, parece óbvio. Para quem tem a cabeça fechada, a solução pode parecer construir um dique, uma comporta. Nós temos histórico de tentar provar para a natureza como nós podemos ser dominantes. Tom Baisley foi um dos arquitetos contratados para construir a nova era da cidade. Depois de séculos concretando tudo, Manhattan começa a entender o que é a alma dessa ilha. Entender a geografia. De um lado dessa ilha corre para o sul um grande rio chamado Hudson. E de outro, o que chamamos de Rio do Leste, na verdade é um estuário, que significa um corpo de água com conexão com o mar dos dois lados. Obedece à maré. Antigamente essa ilha era um grande pântano que recebia essa água com facilidade. Com asfalto, quando chove muito e coincide com maré cheia, a cidade alaga. A previsão é que alagará cada vez mais. Mas para onde vai escoar toda essa água? O mais interessante do projeto aqui de Nova York é entender que, de novo, ele não tem nada. Quando chove e a maré do estuário sobe muito, a água pode escoar por canos subterrâneos e alimentar essa área aqui, que é, na verdade, um grande pântano de 6.000 metros quadrados, vai até lá atrás, com plantas nativas que gostam da água salgada. No fundo, há lodo que absorve a água como se fosse uma esponja e evita que ela escorra para a cidade. Historicamente, esse lugar onde nós estamos era assim. O que nós tentamos fazer é reproduzir o que era antes. Ele se torna uma esponja que convida a água a entrar e a absorve. Não é a única forma que a natureza age aqui. Essa aqui é uma vala de drenagem natural. Ela recebe a água tanto que vem do estuário quanto a que vem da cidade. E aqui plantamos espécies que gostam de ser inundadas e não vão morrer. O projeto de Nova York é bilionário, mas é muito pequeno para os padrões de Kong Jang-il, hoje um dos maiores arquitetos do mundo. O pai do conceito Cidades Esponja. Em visita a Nova York, o chinês se espantou que mesmo o Central Park segue o modelo das cidades industrializadas. O parque é todo concretado, a água escoa por canos, um sistema feito pelo homem, e tudo que é feito pelo homem pode estragar. Os canos não aumentam de tamanho. Quando tem muita água, ou eles transbordam ou quebram. Você não tem como aumentar a capacidade. E temos que aumentar a capacidade por causa das mudanças climáticas. Eu sou de uma pequena vila que tem um rio. Trabalhei como agricultor por 17 anos. Isso me ensinou como trabalhar com a natureza. O rio, por exemplo, ele se nivela como se fosse uma escada e por isso corre mais devagar. E assim inunda os campos de arroz que estão dos dois lados dele. A vila dele fica numa área de monções, onde chove sem parar no verão. Aí, quando se mudou para a cidade grande, Yu entendeu por que elas inundam. A natureza se adapta, é viva. O conceito de cidade esponja é baseado no princípio de que a natureza regula a água. Yu é hoje o consultor do governo chinês por uma revolução que está acontecendo por lá. Já projetou obras em mais de 70 cidades, que hoje são capazes de receber mais chuva do que caiu agora no Rio Grande do Sul. Ele nos explicou como. Diz que há 3 pontos principais em todos os projetos que faz. O primeiro ponto é reter a água assim que ela cai do céu. Ele diz que 20% da área de toda a fazenda tem que ser reservada para água em sistemas de açudes para que ela não acabe toda indo para o rio principal. E que também perto dos rios tem que haver áreas grandes, permeáveis, porosas, não pavimentadas. O segundo ponto é diminuir a velocidade dos rios. Quando você desacelera a água, você dá a oportunidade para a natureza absorvê-la,
Para desacelerar, você usa a vegetação e cria um sistema de lagos. Yu lembra que nas cidades a gente canaliza os rios com concreto, só aumentando ainda mais a velocidade deles. O terceiro ponto é o que mais dá publicidade, que a gente vê nas imagens fantásticas. Adaptar as cidades para que elas tenham áreas alagáveis, para onde a água possa escorrer sem causar destruição. Criar grandes estruturas naturais, alagáveis, para que a água possa ser contida por um tempo e depois rapidamente absorvida para o lençol freático sem invadir as casas. É algo muito parecido com o que a gente vê aqui em Nova York em menor escala. Yu aprendeu isso numa pequena vila. Lá, o rio corre devagar porque a terra foi adaptada pelo conhecimento ancestral há mais de 2.000 anos. Ele veio de lá para mostrar para o mundo todo o que deveria ser o óbvio, que nós somos parte da natureza e não estamos numa guerra contra ela. É também a solução encontrada pela Holanda. O Fantástico está na cidade mais antiga da Holanda, Nijmegen. O que foi feito aqui é considerado um marco nesse país. O risco de grandes enchentes caiu de maneira radical. Foi em 2015 que esse rio aqui, o rio Waal, ganhou espaço para quando tem muita chuva e chove demais aqui, encher, mas sem causar estrago. A solução foi abrir caminho para a água. A gente não deve mais enfrentar, mas cooperar com a natureza. Dar espaço para o rio foi uma solução lógica, porque o natural das águas é mudar de curso, e nós não estávamos mais permitindo isso. No passado, o rio que corta a cidade tinha um leito único. Foi construído então um canal imenso ao lado dele, para a água ter por onde se espalhar quando chove. E criaram em todo o entorno, para dar uma margem ainda maior, grandes áreas verdes que nasceram para serem alagadas. Quando não chove, essas áreas servem de parque, praia, paisagem. É uma espécie de volta no tempo. Sem a interferência humana, os rios eram assim. Com o progresso, principalmente a Revolução Industrial, o homem passou a moldar os leitos para que eles ficassem assim, retos, como avenidas. Em volta, fábricas, casas, concreto, muito concreto. Isso facilitava o comércio, mas também as enchentes. A água não tinha para onde ir. Agora tem. Ao menos nessa cidade de nome difícil, que abraçou um projeto hoje de referência. Ele virou um modelo internacional, não só a nível nacional, mas ele virou um modelo a nível internacional. Por exemplo, ele tem sido utilizado nos Estados Unidos, no Mississippi, ele tem sido muito utilizado e discutido em contextos asiáticos também, como também em outros países europeus. A Taneia é arquiteta e urbanista e mora na Holanda há 14 anos. Ela é especialista em gestão de águas urbanas e risco ambiental. E a gaúcha, um dos doutorados dela foi sobre o risco de inundações em Porto Alegre. É uma carga emocional enorme, tá acompanhando tudo que está acontecendo de fora e sabendo que é possível, que seria possível, digamos, termos uma resposta diferente. Professor, esse modelo holandês poderia ser aplicado no Brasil, no Rio Grande do Sul especificamente? Sem dúvida. O Espaço para o Rio é um exemplo incrível para o Rio Grande do Sul, para o que está, infelizmente, acontecendo agora no Rio Grande do Sul. Ele pode ser transposto no nosso contexto do sul do país. Ela fala que não só o Rio Grande do Sul, mas várias regiões do Brasil ainda tem uma vantagem em relação à Holanda: mais espaço. Que no Brasil existem vários trechos de rios que não são ocupados e que poderiam abrir caminho para volumes maiores de água. A professora conta que na Holanda houve desapropriação de casas e que o processo foi bem conduzido. 1/3 do país está abaixo do nível do mar. Por precaução, aqui as torres de energia e comunicação foram elevadas. Os holandeses têm um histórico de enchentes dramáticas. A de 1953 matou 1.800 pessoas. Em 1995, foram 4 mortos e 250 mil desabrigados. Hoje, com planejamento, as coisas mudaram. Nas tempestades de janeiro desse ano, o governo acionou pela segunda vez na história todas as comportas do país. O sistema da pequena cidade de Nijmegen, de dar espaço para o rio, funcionou muito bem. Os danos foram reduzidos, não houve mortes e ninguém perdeu a casa. O capitão conhece do assunto.
Ele viveu a grande enchente de 1995, mas sente que a cidade aprendeu. Alagou tudo isso aqui, mas hoje o rio tem para onde ir. Agora a gente sabe como lidar com a água. Precisamos redefinir nossa relação com a natureza. Nosso programa não é a resposta definitiva, mas um começo. Ele vai nos proteger até 2050. Já estamos ocupados planejando para depois disso.